Hoje, no quadro Você e o Doutor, o médico de família Antônio Sprosser está falando das dificuldades que muitas pessoas têm para dormir. A gente falou aí, você falou da Duracell, a gente parece que é pilhado o dia inteiro, né? Tipo eu, que não, assim, né? tipo você mesmo, né? Que não consegue dormir. Agora, doutor Antônio Sprosser, Pois não. eu gostaria que o senhor... Porque tem gente que fala assim, eu sou bom de cama, eu chego, deito, durmo a noite inteira e tal. E a gente sabe, são quantas fases que o sono tem e em que fase que nós precisamos entrar para ter um sono realmente relaxante? Sua pergunta, César, é muito importante porque ninguém sabia, até recentemente, que o sono tinha fases. A pessoa pensava que dormia, acordava e ia embora. Mas atualmente, com os estudos em neurofisiologia, a gente sabe que o sono tem 4 fases principais. A primeira fase, é o chamado primeiro estágio, é aquele que você deita na cama, fecha os olhos. A hora que você fecha os olhos, quando você está num ambiente escuro e que você fecha os olhos, imediatamente o seu cérebro começa a produzir um hormônio do sono chamado melatonina. E a melatonina começa a ser produzida aqui já, nessa primeira fase. Só que é um sono muito rápido, é 2 a 5%. Isso equivale, em termos de minutos, para vocês terem uma ideia, de 1 a 7 minutos só. É o rápido cochilo. É o rápido cochilo, nessa hora o teu corpo... Aí o que acontece? Vai entrar o estágio 2, ou a fase 2 do sono, que vocês vão ver que é a maior parte do sono, é a maior porcentagem, equivale a 45% a 55% do todo o ciclo de sono, que é um sono chamado intermediário. Nesse exato momento, o teu batimento cardíaco começa a diminuir, tua respiração começa a diminuir, teus músculos começam a relaxar. Mas, o que acontece? Aí vem o estágio 3 do sono. Esse estágio 3 do sono, ele é muito rápido. Deixa eu ver aqui. Ele é muito rápido. E ele é muito pouco. Tanto é que o estágio 3 e o estágio 4, você vê que eles são curtos. E aqui, nesse estágio 3 e 4, é que é liberado o hormônio do crescimento, o GH. Então, o que acontece? Aqui dura 7 minutos. Esse estágio aqui pode durar até 20 minutos. E esses 2 estágios, 20 minutos. E aí agora vem o sono que eu considero o mais importante para a nossa fisiologia, que é o chamado sono REM. E o que é esse sono REM? Que a câmera vai pegar aqui, sono REM. Esse REM é uma palavra em inglês que é Rapid Eye Movement, movimento dos olhos rápidos, ou movimento rápido dos olhos. O que acontece aqui? Aqui é que você sonha. Os sonhos profundos, os sonhos que você já se acorda e fala, nossa, eu acabei de sonhar. É porque você está aqui. Exatamente aqui. E você, quantas vezes você sonha? 4 vezes à noite. Você pode ter vários sonhos, mas 4 vezes. Porque isso aqui é um ciclo. Cada ciclo desse do sono, ele demora mais ou menos 120 minutos. 2 horas. A cada 120 minutos, cada 2 horas, você tem um ciclo desse. E quando você completa esse ciclo as 4 vezes, você dormiu bem. Esse é o problema. Tem gente que não passa desse aqui. Ele não chega até aqui. E tem gente que, por exemplo, vai dormir, já vai direto para o sono REM, que é uma doença chamada narcolepsia, que eu vou falar já já sobre a narcolepsia. Agora, doutor, uma coisa que me intriga um pouco, porque aqui a gente está falando do ciclo do sono, que ele pode acontecer até 4 vezes para você dizer que dormiu bem. Porém, a gente escuta muito hoje, ainda mais nos dias de hoje, que uma pessoa fala assim, dormi 6 horas, nossa, tô ótimo, dormi super bem. É realmente suficiente? Isso é verdade. Mas aqui do meu lado tem, assim, as horas de sono e as pessoas, e os indivíduos. Exemplo, um recém-nascido, um nenê de 0 a 3 meses, ele tem que dormir até 17 horas por dia. Olha só o adulto, o idoso, de 7 a 8 horas, só já é suficiente. E agora vamos pegar um adolescente, que está agora em pré-universidade, de 8 a 10 horas. Então, cada idade tem um número de horas apropriadas para você dormir. E eu estava conversando com o César Filho agora. O idoso tem vários problemas. Problema de fazer xixi à noite, problema, aquela senhora que tem artrite, artrose. Porque eu fiz uma pergunta durante o intervalo, por que os idosos acabam dormindo menos? Você vai ficando mais velho e vai dormindo menos tempo. Por que isso, né, doutor? Eu estava conversando com o César, porque o idoso tem problema, muitas vezes, de urinar mais à noite. Tem problema de diabetes, então urina mais. Toma remédio, o remédio faz você levantar mais vezes. Tem dor nos ossos. Então tem várias coisas que você... A digestão às vezes não funciona tão bem, Digestão, não é? o sistema gastrointestinal não funciona bem, entendeu?
Então, cada faixa etária tem o teu número de horas de sono. Agora, isso que você explicou é sobre um adulto idoso. E é verdade, os médicos, a pediatra fala muito, e a mãe, vó fala pra gente, olha, a criança tem que dormir bem e muito para crescer. É verdade. É durante o sono que ela consegue fazer o hormônio do crescimento? É verdade. Agora, aqui são os fatores endócrinos, os hormônios que são liberados durante o sono. Como eu falei, naquela primeira fase do sono, a melatonina é liberada pelo cérebro e essa melatonina faz você dormir e no passar do dia, das horas, quando acorda de manhã, olha onde é que está a sua melatonina, baixíssima no sangue, não tem quase melatonina mais. Mesma coisa acontece com o hormônio do crescimento. Ele é produzido naquela fase 3 e 4 do sono e durante a madrugada ele é produzido, chega de manhã, ele não tem mais quase hormônio do crescimento na corrente sanguínea. Diferente do cortisol. O cortisol é um hormônio que é liberado de manhã, então a noite inteira ele está assim no sangue, olha. Mas chega nas primeiras horas da manhã, o cortisol ele é produzido para te deixar atento e alerta e acordado para você fazer as coisas. Então o ser humano, todo ser humano, os animais, tem o ciclo do sono e o ciclo da vigília. E esses hormônios são muito importantes. Então você que está em casa vendo o programa, cuidado com o sono, porque o sono faz falta para a nossa vida. Agora, doutor, a pessoa que dorme mal, ela pode engordar? Quais são os reflexos disso no corpo do ser humano? Eu tenho aqui um manequim do meu lado. Primeiro lugar, quem não dorme bem à noite? Aqui no cérebro, o que pode acontecer? Primeiro, a pessoa fica irritada, deprimida, ansiosa, tem tendência de ganhar muito peso, como tem tendência de emagrecer também. Falando em emagrecer e engordar, as pessoas que dormem pouco têm uma alteração no pâncreas que pode levar ao diabetes. E no coração, problemas de arritmia, pressão alta e finalmente alterações nos gânglios linfáticos que podem alterar a imunidade, a resistência. Por isso que eu sempre falo que a pessoa que não dorme bem fica gripada, fica com pneumonia, fica resfriada. Por quê? Baixa imunidade. Tá dormindo mal e tudo isso O acontece. sono, então, é fundamental para a nossa vida. Bom, a minha mãe já dizia que para você manter a beleza, você tem que dormir bem. Para uma criança crescer bastante, tem que dormir bem. É verdade. A falta de sono traz as doenças do sono. O Dr. Antônio Sprosser está falando exatamente sobre isso aqui, vai contar quais são essas doenças e também, hoje ele vai dar dicas importantes de como a gente pode ter um sono saudável, como a gente pode dormir bem. E ele conta isso tudo logo depois do intervalo, não sai daí. Nesta manhã de terça-feira, o Dr. Antônio Sprosser, médico de família, está nos explicando as consequências de uma noite mal dormida ou de várias noites, né, que nós não temos uma qualidade boa de sono. Dr. Antônio Sprosser, o senhor falou das doenças do sono. Quais são as principais? Eu vou chamar a atenção para vocês da narcolepsia, que é uma doença que a gente nem sabia por que a pessoa tinha narcolepsia. Mas hoje a gente sabe que é a falta de um neurotransmissor no hipotálamo chamado hipocretina. E olha o que acontece com quem tem narcolepsia. Eu vou chamar uma arte agora para mostrar os principais sintomas. A pessoa tem perda dos controles dos movimentos da cabeça e dos braços. A pessoa pode cair na rua e pegar no sono. Ela pode ter alucinações ao adormecer ou ao despertar. E essas alucinações são causadas pela falta desse neurotransmissor. A pessoa pode ouvir coisas que não existem. E a principal e a pior delas, eu acho que é a paralisia do sono. A pessoa fica completamente sem reflexo, sem nada. E isso pode acontecer a qualquer hora do dia. A narcolepsia é uma doença que tem tratamento, tem segmento e às vezes a pessoa nem sabe que tem. A grande maioria perde emprego, porque está no meio do emprego, dorme. Mas assim, estou parando aqui conversando com você e de repente eu apago? Você apaga. Porque no seu cérebro falta uma substância. E pode acontecer em qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Geralmente a gente diagnostica na adolescência. A criança vai para a escola ou vai para a faculdade e começa a repetir porque dorme. E ela tem narcolepsia. Agora, e a apneia do sono? Bom, a apneia do sono é uma outra doença relacionada ao sono. Eu vou chamar uma arte para dizer para mim o que acontece. Olha só, a pessoa tem sonolência excessiva durante o dia. Por quê? Porque não dorme à noite. Fica acordando. Tem uma coisa curiosa, porque é ronco alto. Fica roncando e de repente para de respirar, porque ela tem apneia.
E o que acontece? Ela desperta durante a noite com falta de ar, ela dá um pulo na cama, como vocês estão vendo nessa imagem. Tem insônia, por quê? Causada pela falta de sono. No dia seguinte, essa pessoa tem déficit de atenção, porque como ela não dorme, o cérebro não descansa. E qual é a consequência imediata disso? É a irritação. Não tem paciência com ninguém, ofende as pessoas, fica brava. E isso aqui acontece por causa disso aqui. Olha, gente, olha a câmera pegando, você respira, o ar entra. Isso é normal. E olha só que beleza, olha, não tem nenhum problema. Olha agora quem tem a apneia do sono. Olha o que causa, você engordou, a musculatura da faringe cai, o ar não entra e olha, o palato desceu, o ar não entra. Você tem a apneia do sono. Doutor Sproycer, cigarro e álcool podem contribuir para isso? Piora muito. Piora. Piora Ok. muito. Já eu vou explicar na cama quais são os fatores que pioram a gente para dormir. Tá bom. Mas você tá certo. A gente está falando aqui das doenças do sono e tem uma coisa, uma experiência que está acontecendo na minha casa. Agora eu quero saber se é verdade, se isso pode ser alguma coisa grave ou não. A síndrome das pernas inquietas. Bom, isso, além de ser pesadelo, como é uma doença, o pesadelo é um problema de sono, quem tem síndrome das pernas inquietas é um incômodo para quem tem e para quem está do lado. Sim. Porque a pessoa que tem perna inquieta balança muito as pernas e acorda todo mundo, inclusive. É aquela história de ficar jogando a perna para o lado, perna para o isso outro. Essa síndrome. Eu vou chamar uma arte agora que vai me ajudar. Primeira coisa, quem tem síndrome das pernas inquietas tem sensação de desconforto e necessidade de mover as pernas e não tem controle. Há formigamento das pernas e dos braços, isso é a noite inteira. Aumenta muito a sonolência, principalmente no dia seguinte. Parece que tirou o cabo de energia da tomada, né? E isso leva a um cansaço crônico. E isso a gente pode ver fazendo alguns diagnósticos, porque essas doenças que eu acabei de falar, narcolepsia, apneia e a síndrome das pernas, a gente precisa diagnosticar. Porque muita gente que está vendo isso tem, mas não sabe como fazer. Agora, essa síndrome, doutor, ela pode acontecer em qualquer idade? Pode. Adultos e crianças? A maioria das vezes, Ana, ela acontece na terceira idade, mas adolescentes já são portadores e o diagnóstico é feito mais na idade adulta, mas pode acontecer em qualquer idade. Pode E sim. o tratamento, doutor? Já que a gente está descobrindo quais são as doenças do sono, como a gente trata? Então, a gente trata com algumas técnicas, como terapia cognitivo-comportamental, biofeedback, algumas substâncias químicas, alguns remédios e tem um exame que a gente faz, porque depende da doença. A gente tem que diagnosticar primeiro. E existe um exame chamado polissonografia, que é um laboratório do sono. Você não vai no laboratório colher sangue? Sim. Então agora a gente vai ver como é que é. Olha, esse exame Vamos você lá. vai num laboratório, você deita à noite e você dorme nesse laboratório. E o médico que está de plantão fica a noite inteira com você, ele monitoriza você com ondas do eletroencefalograma, eletrocardiograma, vê a saturação do sangue, como está, a pressão arterial e existem monitores no corpo inteiro da pessoa para ver se ela se mexe muito à noite inteira. Você está inteiro monitorizado e você dorme nesse lugar. Inclusive dá para saber a quantidade de ronco que você tem, a apneia, dá para ver tudo. Então, polissonografia é o exame indicado para a gente fazer nesses casos e dar diagnóstico. Aí a gente faz o tratamento. Depois do diagnóstico vem o tratamento e vem também as dicas do Dr. Antônio Sproycer para você ter uma noite de sono tranquila, saudável. Aqui no estúdio nós preparamos um quarto com tudo aquilo que a gente deve fazer para dormir bem e com o que deve ser evitado. E o Dr. Antônio Sproycer conta pra gente logo depois do intervalo. Você quer dormir bem? Então continua com a gente. Estamos de volta com Hoje em Dia e já César Filho traz pra gente as últimas informações do jornalismo, porque agora nosso médico de família Antônio Sproycer vai dar as dicas de como a gente tem, o que a gente tem que fazer em casa para dormir bem, o que a gente deve evitar, tirar da nossa vida e como o nosso sono pode ser mais saudável e pleno, doutor. Bem falado. Primeira coisa que você vai evitar é pegar a ovelhinha do sono que quer dormir, mas você come o quê? Muita coisa pesada. Então, Pro dica, lixo. Salada, legumes e um grelhadinho 2 horas antes de você ir dormir. Comida leve à noite. Evitar nicotina, cigarros, charutos, tudo que for atrapalhar a tua parte neurológica, principalmente o estimulante que o brasileiro adora tomar,
Cafeína. A cafeína pode estar no chá também. O pessoal fala assim, vou tomar um chazinho à noite para relaxar. Ana, você já é minha assistente do hospital, viu? Chá e café e refrigerante que tem cafeína, evite. E bebida alcoólica, evite bebida alcoólica à noite, porque ela relaxa você vai ter ronco a mais, vai ter a apneia do sono e você não vai dormir. O que mais vai pro lixo, doutor? O que mais vai pro lixo? O relógio tic-tac, a televisão que você fica vendo, o celular que fica tocando. Viu, amor? Celular do lado da cama não pode. Alexandre, sem celular. Olha o tic-tac aqui, os barulhos do dia a dia. Aí você fala assim, bom, doutor... Tirei isso tudo? Tirou tudo, joga fora. Muito bem, jogamos fora. E agora? Você é uma pessoa tarefada, está estressado, fim do ano, tarefas a fazer. Sabe o que você vai fazer? Vou dar dica. Põe um livro do lado da tua cabeceira, anota o que você vai fazer no dia seguinte. Anotou tudo que você vai fazer? Fecha e coloca aqui. Para você deixar aqui nesse livro as tarefas do dia a dia e não ficar... você não ficar pensando. E não ficar, exatamente, elucubrando coisas. Outra coisa, aqui tem um paciente que não dorme à noite porque ele tem refluxo, dorme mal. Então a dica é, fique de lado e se você ficar de lado, coloca um travesseirinho entre os joelhos e o decúbito, a cabeça um pouco mais alta porque o estômago fica um pouco mais para cima. Facilita a digestão. Lembra que você pode também dormir de barriga para cima, não tem nenhum problema. Coloca o travesseiro aqui nas pernas, ó. E levar um pouquinho as pernas, aí, ó, ajuda a circulação, dormiu dorme bem, melhor. abaixa a mão, aqui, ó, que maravilha. Tudo bem. Outra coisa, ó. Leitinho morno funciona? Funciona. Leitinho verdade morno é mesmo? bom, libera triptofano, que você precisa de serotonina, você dorme melhor. E olha maravilha. só, olha outra dica, ó. Luz verde. Por quê? Uma luzinha verde, porque ela aumenta a melatonina no cérebro. Quer dizer, o abajur do lado da cama, ao invés de ter aquela luz branca ou amarelada, troca por uma lâmpada verde? E sabe a TV que fica com a luz vermelha? Tudo que fica vermelho, em off? E se deve luz verde é melhor, porque libera melatonina à noite. Atrás de você, dona Ana Hickman, tem uma cortina que deve ser fechada. Blackout. Blackout. Você tem que dormir no escuro. E outra coisa, no verão, um ar-condicionado ou um ventilador para ajudar você a dormir melhor com a temperatura mais baixa. Cuidado com os remédios, medicação tem que ser prescrita pelo seu médico e, finalmente, atividade física. Você que gosta de fazer muita atividade física à noite, você pode não dormir porque está treinando muito à noite, libera muita endorfina. Então, treino menos à noite, treino mais de manhã e você vai dormir melhor. Doutor Antônio Sprosser, mais uma vez, muito obrigada. Mas, ó... Durma bem, viu? Depois disso tudo, com certeza, com certeza. Mas o trabalho dele não terminou. Se você tiver outras dúvidas, você pode mandar suas perguntas para o nosso chat, falar ao vivo com o doutor Antônio Sprosser logo depois do nosso intervalo. Obrigado. Até semana que vem. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigado.